Continua para nós, por favor. Bom, então, antes de você ler, por favor, Hudson, então, ou seja, nós fizemos uma caminhada, né? Pegamos a filosofia alemã, falamos de Lambert, fenômeno como ilusão. Falamos de Kant, fenômeno como algo que está vinculado às sensações. Fenômeno são as sensações. E agora pegamos já Hegel, que cria um método de abordagem dos fenômenos a partir da consciência, descrevendo esse aparecer dos fenômenos. Tá? Então, Hegel, pegando essa tradição, ele constrói um método de aproximação dos fenômenos, de que forma? Observando como os fenômenos aparecem para a consciência. Agora nós vamos fazer uma outra guinada aqui, dar uma virada dentro da história da filosofia. Lê para nós, por favor, Hudson. Uma guinada empírico-científica, vivida pelas ciências e pela filosofia, representada pelo psicologismo, implicou em mudanças no modo de realizar as incipientes análises fenomenológicas, de uma descrição da vida do espírito, Hegel, para uma exposição empírica das vivências psíquicas. Muito bem, então, no século XIX, nós vamos ter uma guinada empírico-científica, ou seja, a filosofia sai do campo especulativo de Hegel e começa, então, a ir para o outro pêndulo da balança, que é um lado absolutamente científico e empírico. E aí, a fenomenologia, então, ela vai ser jogada, ou seja, a fenomenologia, que já é uma análise, que já é uma descrição dos fenômenos para a consciência, ela vai ser jogada, ou vão tentar aplicá-la agora para as vivências psíquicas, mas do ponto de vista empírico. Ou seja, vai haver uma tentativa de fusão entre a fenomenologia, o método fenomenológico de Hegel, e a psicologia que está nascendo aí no século XIX. Né? Então, a ideia é pegar o método de Hegel e aplicá-lo não mais à consciência, mas às vivências empíricas psíquicas, ou seja, aos sentimentos e comportamentos empíricos, ou seja, ao cérebro, às reações cerebrais, às percepções empíricas, ou seja, é quase que uma kantianizada na fenomenologia, né? É uma volta que meio que kantiana dentro da fenomenologia, no sentido de trazer de novo os fenômenos para o seu campo empírico, de sensações, né? Ou seja, é tentar dizer que os fenômenos, eles são, novamente, sensações, né? E aí, agora, é tentar fazer com que a fenomenologia não só descreva, mas também analise essas... Então, isso é uma mudança na história que a fenomenologia vai passar, a fenomenologia hegeliana vai passar, e que vai gerar uma nova compreensão fenomenológica, né? Professor? Oi. Um exemplo dessa fenomenologia como algo descritivo, e aí trazendo por esse slide aqui agora, seria mais ou menos o pensamento de Viktor Frankl quando ele faz a análise, a descrição do campo de concentração? Então, eu não sei, assim, eu vou ser bem sincero, eu não sei se o Viktor Frankl se enquadra nisso, tá? Porque, na verdade, eu não tenho muitas leituras do Viktor Frankl. Não sei se a logoterapia ela entra nessa ideia, vamos dizer assim, porque eu sei que a Viktor Frankl tem uma base fenomenológica, né? Mas eu não sei se a base fenomenológica dele é essa aqui. Me parece, não sei, pode ser que a base dele seja Russell,
que ainda a gente vai chegar, tá? Eu vou ter que ser bem sincero contigo. Eu não sei se eu dou conta de encaixar o Viktor Frankl nesse momento aqui, tá? Tá certo. Ok, obrigado. Mas eu acho que talvez que me falte mais leitura sobre o Viktor Frankl, né? Eu tenho poucas, na verdade, tenho poucas leituras. Eu li um texto dele, na verdade, que é aquele Em Busca de Sentido, né? Que é uma autobiografia dele e tal, aquela coisa no campo de concentração, né? Então, é porque eu comecei a fazer uma terapia, aí, especificamente sobre as 10 teses da pessoa humana, né? E aí fala Hum, muito, tanto que em alguns trechos é abordado Russell, Hegel, entendeu? Por isso que eu quis perguntar, porque é algo mais descritivo. É daquilo que se aparece, né? entendi. Se dá o conhecimento, como se dá também a vivência da pessoa, né? Diante de tais realidades. Bom, pelo menos se ele tem uma base de Russell e tal, então provavelmente é bem descritivo. Então tem uma base. Eu sei que a base dele é fenomenológica, mas eu não sei te explicar como ele faz isso. Beleza? Beleza, obrigado. Bom, então essa mudança do pensamento da fenomenologia hegeliana para o chamado a psicologia do século XIX, aparece então um filósofo chamado Franz Brentano, que vai então construir uma psicologia descritiva. Uma psicologia descritiva. Então você vê, é uma fusão entre a psicologia empírica, né, e a fenomenologia de Hegel. Deu o quê? Uma psicologia descritiva, que é uma espécie de uma fenomenologia empírica, uma tentativa de ser uma fenomenologia empírica, né? Então, o Franz Brentano, eu vou só rapidamente pincelar, depois vocês vão falar um pouco mais sobre ele também. O Franz Brentano foi se não me engano, um frade dominicano, estudioso de Aristóteles, que então se aproxima dessa psicologia, né, mais essa pegada psicológica mais empírica, né, e começa então a propor um método de descrição das estruturas psicológicas, né? Então ele começa a descrever as estruturas psicológicas e nessa entoada, né, meia hegeliana, meia kantiana, meia psicológica, então ele constrói a psicologia descritiva. Claro que o Brentano tem muitas outras influências, como, por exemplo, Stuart Mill, William James, John Locke, mas isso depois, vamos deixar isso para depois, né? E aí, então, o Brentano vai fazer uma coisa muito importante para a fenomenologia russeliana, que é fazer uma outra distinção com a ideia de fenômeno. Então, nós até agora vimos que fenômeno tem dois problemas. O primeiro problema é a relação entre aparecer e parecer. O que aparece é o que estava oculto, ou seja, o que apareceu parece o que está oculto ou não? Esse é o primeiro problema que nós vimos lá com o Lambert, quando ele fala que o que aparece é uma ilusão. Quando ele fala isso, o que aparece é uma ilusão, ele está dizendo que os fenômenos só parecem, mas não é.
É igual Denorex, né? Parece, mas não é. E também igual a Brastemp, o pessoal fala, né? Não é como uma Brastemp, né? Bom, então esse é o primeiro problema. Professor, Oi. deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Essa ideia de fenômeno que aparece, como que a gente distingue daquela ideia que a gente tinha de imagem, que a gente falava na lógica? Eu lembro que o senhor, em lógica, nos explicava que a gente vê alguma coisa, recebe aquela sensação, e a gente forma uma imagem daquilo. Como Isso. que a gente diferencia essa ideia de imagem com fenômeno? Eu não estou entendendo se é a mesma coisa com outro nome ou não. Não, Ou estou não. viajando? Não. Nós estamos falando de um ato mais básico. Seria a mesma coisa que a sensação. O que é a sensação? A sensação é o ato de você receber o impacto dos objetos, não é isso? Então, Isso. quando a sua sensação, ou seja, os seus sentidos recebem o impacto vamos dizer assim, das coisas de fora. Esse impacto que você recebeu, isso aqui nós estamos chamando de fenômeno. Sim? Tá certo, professor. Entendi. Tá? Obrigado. A imagem já é um processo posterior ao fenômeno. Né? Ou seja, a imagem necessita que a mente já faça algum tipo de conexão mental para poder, vamos dizer assim, primeiro, memorizar aquilo que chegou e estabelecer a cópia, vamos dizer assim, que vai ficar gravada. Então, isso já tem alguma coisa da mente, né? O fenômeno é uma coisa muito básica. O fenômeno que nós estamos falando de aparecimento, o que aparece é justamente as sensações que estão chegando até nós. Beleza? Bom, então nós falamos, né? Até agora a gente tinha visto dois problemas no fenômeno: a ideia de aparecer e parecer, e a ideia de como que aparece ou por meio de que aparece. Né? Ou seja, o fenômeno, o que aparece é igual ao que estava oculto? Não sabemos. Se o parecer e o aparecer são o mesmo? Não sabemos. E o segundo problema é através de quem ou de que ele aparece. O Brentano agora, ele vai fazer uma outra distinção, muito importante. Ele vai trabalhar com a ideia do ato de aparecer e do conteúdo que aparece. Então nós temos aqui, todo fenômeno, ele tem um conteúdo ou seja, ele tem o que aparece e tem o próprio aparecer. Ou seja, tem o ato de fazer aparecer. Tá? Então, o Brentano, ele percebe que no fenômeno, mais do que você ficar preocupado com o que parece, você tem que preocupar com
o ato de fazer aparecer e aquilo que apareceu. Ou seja, ele está estudando a relação entre o conteúdo que aparece e o ato que faz o conteúdo aparecer. Difícil ou não? Isso é muito... Tranquilo. Então, isso é muito importante, gente, porque é isso que vai marcar a fenomenologia de Russell, tá? Essa distinção que o Brentano agora está fazendo é a distinção que vai passar para Russell. Qual é a distinção? A distinção entre o ato de fazer aparecer. Então, o que torna possível o aparecer do fenômeno e o que aparece no fenômeno. Então, são duas coisas distintas. Existe alguma coisa que favorece, que faz o fenômeno aparecer. E existe aquilo que aparece. Ou seja, a ideia de aparecer e aparecido. Vocês vão começar essa ideia de aparecer e aparecido, isso é característico da fenomenologia, né? Então, aqui está a contribuição, uma primeira contribuição de Brentano para a fenomenologia de Russell. Esse modo de entender o fenômeno é fundamental para Russell. Então, olha lá, só para a gente diferenciar, o que é o aparecido? O aparecido são fenômenos físicos. Ou seja, é um som, é uma textura que chega até a pele, é uma luz que chega até o olho. Pode-se dizer, então, que são aquilo que é sensível. Tá cortando, eu não tô... Então, que vem sensível, né? Isto. O aparecido conteúdo é as sensações, né? As coisas sensíveis. Mas atenção, não as coisas. Então, por exemplo, o aparecido é o som, o aparecido é a luz, o aparecido é a textura, é o gosto, tá? É o cheiro. Isso aqui é uma volta a Kant, se você olhar bem. Né? Ou seja, Kant que já tinha dito isso. A questão é que o Brentano não está preocupado se esse fenômeno tem um noúmeno por detrás dele. Ele simplesmente diz que os fenômenos, o que aparece, o conteúdo que aparece, são esses fenômenos físicos. É chamado de o aparecido, né? Ou ele chama isso de... O termo que ele usa é fenômeno físico. Né? Então, os fenômenos físicos é todo o conteúdo que aparece. Aparece para quem? Para os nossos sentidos. E o aparecer, que são os fenômenos psíquicos. Os fenômenos psíquicos. O que são os fenômenos psíquicos? São todos os atos de pensar, ver, perceber, julgar, memorizar, amar, sonhar e por aí vai. Que ele chama isso de representação. Então, o ato de pensar mais o pensado. Aqui tem dois fenômenos.
Aqui tem um fenômeno psíquico e um fenômeno físico. O pensar pensa em alguma coisa. Então, o pensar e o pensado. O ver e o visto. O perceber e o percebido. O julgar e o julgado. E por aí vai. Então, pensar, pensado, ver, visto, perceber, percebido. E esses são os fenômenos psíquicos, porque são estruturas psíquicas, e esses são os fenômenos físicos, porque são conteúdos fenomênicos. Ora, o que a fenomenologia faz, então? Ou melhor, a psicologia descritiva faz? A psicologia descritiva, ela descreve isto e descreve isso. Ela descreve isso e descreve isso. Então, como que funciona essa relação aqui? Então, a descrição dessa relação é o que ele chama de psicologia descritiva. Isto aqui é a base para a fenomenologia de Husserl.